Muita gente ainda usa o AutoCAD para fazer esses projetos, porém, é uma ferramenta limitada, muito limitada. O Civil 3D hoje é a ferramenta mais moderna que tem no mundo para esse tipo de projeto. Eu acho isso fantástico. E a segunda vantagem, que eu acho que é bem igualitário, assim, eu colocaria as duas em primeiro lugar, é o valor que a gente recebe nesses projetos. Fala para nós aí, Rafa, qual é a sua experiência, então, com esses projetos de loteamento? Bom, como eu estava falando, eu sou um pouco suspeito para falar, né? Que eu gosto muito desse mercado. Eu comecei, assim, eu tive o meu primeiro contato com projetos de infraestrutura ainda quando eu trabalhava na topografia. A topografia, ela é a primeira a entrar num loteamento, porque a gente precisa do levantamento topográfico, ou seja, o levantamento do terreno como ele existe, e ela costuma ser uma das últimas a sair, porque ela também precisa cadastrar o que foi feito ali, muitas vezes para apresentar para a prefeitura, que a gente chama de as-built. Então, quando eu comecei a trabalhar na topografia, né, quando eu vim para Vitória, eu entrei nesse universo aí de topografia como ajudante, então ali foi o meu primeiro contato com o loteamento em si. Mas eu não tinha ideia do que era um projeto de loteamento, como se dava, como se criava do início ao fim. Aí, beleza. Fui, né, pegando gosto com isso, comecei a buscar, pesquisar sobre esse mercado e aí comecei a descobrir que existem vários projetos, que existem, né, várias etapas para você fazer um projeto, que ele é aprovado em diversos lugares diferentes, em diversos órgãos diferentes, tem leis, né, diferentes, cada município tem ali a sua lei e tal. Eu comecei a pesquisar, buscar sobre isso. E aí, né, trabalhando na topografia, eu fui aprendendo um pouco mais a desenvolver esses projetos também. Então, eu comecei a ter esse contato ainda na época da topografia. E aí, a ferramenta que a gente usa para fazer esses projetos é o Civil 3D, não mais o AutoCAD. Muita gente ainda usa o AutoCAD para fazer esses projetos. Porém, é uma ferramenta limitada, muito limitada. O Civil 3D hoje é a ferramenta mais moderna que tem no mundo para esse tipo de projeto. E aí eu comecei a ter esse contato. Logo depois eu me formei, abri a minha empresa de projetos, né, de infraestrutura, que é a Ramaz Engenharia. E o grande foco da empresa hoje, né, nosso maior número de clientes que a gente tem hoje é de projetos de loteamento. Então a gente faz aí vários e vários empreendimentos por ano. E então essa é a minha experiência com loteamentos. E aí, uma coisa interessante é que a gente começou nesse mercado de projetos de infraestrutura para loteamentos, fazendo só os projetos iniciais ali, que são geralmente terraplanagem e pavimentação. São projetos ali mais iniciais. E aí depois a gente avançou para drenagem, esgoto, abastecimento de água. É um tipo de disciplina que a gente tem menos informação disseminada assim hoje, né? Que você acha Sim. menos informação. Então, é um pouco mais escasso. E aí, beleza. Aí a gente entrou nesse universo. Hoje a gente faz todos os tipos de projetos de loteamento. Desde o início ali dos estudos preliminares até os projetos executivos, que a gente fala que é o projeto que vai tanto para a prefeitura, ou para um órgão ambiental, ou para uma concessionária de saneamento para aprovar, quanto é o mesmo projeto que vai para a obra para ser executado. E aí a gente elabora, né, todos esses projetos aí para clientes do Brasil inteiro. E uma coisa interessante também desse mercado é que você pode trabalhar para qualquer lugar do Brasil. Você não tem limitação geográfica, né? Que eu acho que é uma coisa que hoje facilita demais, né? Você tem internet que quebra essa barreira. E se Sim. você tem um serviço que pode ser feito à distância, poxa, você estoura a bolha ali da sua região. Então, a minha experiência com projetos de loteamento é isso. Né? Comecei lá na topografia, fui evoluindo, entendi um pouco mais, aí depois, né, me formei, abri a minha empresa de projetos e hoje a gente presta serviço aí elaborando esses projetos e também a gente ensina outros profissionais a fazerem o mesmo. Como eu gosto muito desse mercado, eu aprendi, né, quebrei cabeça ali, eu validei ali, né, o que funcionava, o que não funcionava, como que capta esse cliente, como que dá certo, como que dá errado, como que faz um projeto bom, como que faz um projeto ruim. A gente aprende isso na prática. Como eu aprendi isso, assim, de uma maneira de uma maneira mais dura, que é aprendendo na prática mesmo, sem ter alguém para te ensinar, aí eu descobri, né, as melhores formas e hoje a gente pode ensinar outras pessoas a fazerem esse tipo de projeto. Ou seja, outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, porém de uma maneira mais fácil, né? Já tendo ali um caminho Uma trilhado. direção, né? A Exato. seguir. Uma direção, um rumo ali, os atalhos, né? Sem precisar passar pelos espinhos ali. Então essa é a minha experiência, que eu tenho
em relação a projetos de infra de loteamento. Certo. E qual é a principal vantagem que um engenheiro, um arquiteto, um agrimensor ou um técnico tem em fazer esse tipo de projeto? A principal vantagem é você poder atender uma série de projetos diferentes usando uma mesma ferramenta. Eu acho isso fantástico. E a segunda vantagem, que eu acho que é bem igualitário, assim, eu colocaria as duas em primeiro lugar, é o valor que a gente recebe nesses projetos, comparado a outros mercados da engenharia civil. Por exemplo, quando você vai fazer um projeto residencial, vou fazer um comparativo com projeto residencial e projeto de loteamento, que isso está bem no... quem é engenheiro civil aí sabe que a gente vê muito disso na faculdade. O projeto residencial, cada tipo de projeto que você vai fazer, o estrutural, o arquitetônico, o hidrossanitário, cada tipo daquele projeto tem um software diferente. Cada tipo dele tem uma ferramenta, um programa diferente. Quando você vai para loteamentos, você usa uma única ferramenta, que é o Civil 3D. Então você consegue fazer, por exemplo, a terraplenagem, a drenagem, o esgoto e a água. Tudo no único projeto. Tudo no Civil 3D. Tudo num ambiente só. Então ele foi moldado para isso, uma ferramenta que foi moldada para isso. Ou seja, ao invés de eu aprender 10 softwares diferentes, 5 que seja, ou 3, eu aprendo um. Porque dá trabalho você aprender uma ferramenta nova, você aprender todos os comandos, as melhores ferramentas ali, né, as melhores práticas. Então imagina você aprender 3, 4, 5. Aí beleza, então uma das vantagens é essa. E uma outra vantagem é você poder trabalhar de casa. Porque o projeto de loteamento, diferente de um projeto residencial, você pode fazer ele para o Brasil inteiro. Então, você recebe as informações do cliente, a topografia, geralmente, e as premissas de projeto. Que são diretrizes que a prefeitura emite, que o órgão ambiental, a concessionária, é como se fosse uma direção para você fazer o projeto ali, as premissas, né? Você recebe aquilo, ou seja... Hoje, com a internet, você recebe de qualquer lugar, você não precisa ir lá. Inclusive, muitas prefeituras hoje, muitos órgãos, não estão mais aceitando papel. Eles exigem que os projetos vão até eles em PDF, em DWG, que é o formato CAD, né? O formato que a gente, do desenho assistido por computador. E aí isso facilita demais. Então, você recebe e você faz todos aqueles projetos ali e envia para o seu cliente. A assinatura hoje é digital também, né? O que facilita muito também. Facilita muito. E aí você envia para o seu cliente, pronto, está feito o projeto. Em relação a valores desse projeto, quando você vai fazer um projeto de loteamento, esse tipo de projeto, ele sai para você ali, para o projetista, né, o profissional que vai fazer, em torno de 50, 100, 200 mil reais, 300 mil reais, a depender do tamanho do loteamento, da complexidade, do trabalho que vai dar para fazer aquele empreendimento. Então, depende muito. Quando a gente fala 50, 100 mil reais, 200 mil reais, geralmente quem não está nesse mercado fala assim, nossa, caramba, isso não existe. Assusta, né? Assusta. Isso não existe porque isso é muito fora de realidade. E a real é que não, isso é mais comum do que se imagina.